respeita mercado, embalamos, não é? E embalamos já com o André Silva. O internacional português foi então oficializado como reforço do Futebol Clube do Porto. No fundo é uma contratação de recurso, entre aspas, quando eu digo de recurso. Saída de Mofi, lesão de Samu. O Futebol Clube do Porto precisa de garantir que vai começar a época com qualidade na frente. André Vilas-Boas já veio clarificar a dizer que o Samu provavelmente só estará pronto ali em setembro, outubro, ou aliás, outubro, novembro, e portanto o Futebol Clube do Porto precisa, na minha opinião, ainda de mais um avançado, porque Denis Gould tem mercado, não é propriamente um jogador que dê garantias ao Futebol Clube do Porto para começar a época a titular. André Silva, apesar de ser um regresso, apesar de ser um jogador português, os últimos anos da carreira do André Silva não têm sido particularmente espetaculares, e não podemos esquecer que o Futebol Clube do Porto não só entra no campeonato, obviamente, com pergaminhos de campeão, como vai ter fase de grupos, ou fase de liga, aliás, da Liga dos Campeões. Portanto, precisa de, pelo menos aqueles primeiros meses, até o Samu recuperar a full, que provavelmente só será em ali dezembro, talvez, ou se calhar já 2027, vai precisar ter qualidade para poder jogar campeonato e Liga dos Campeões. Portanto, vamos ver. Estou curioso para ver o que é que o Futebol Clube do Porto vai fazer neste mercado a nível de avançados. Eu diria que, para já, só ter o André Silva e o Denis Gould não vai chegar para atacar a época, mas é apenas a minha opinião. Eu sou imensamente fã do André Silva, tenho mesmo pena que ele nunca tenha atingido os níveis que eu imaginei que ele fosse atingir quando sai do Futebol Clube do Porto. Teve um ano muito bom, aliás, teve 2 anos bons na Alemanha, no Eintracht, no Leipzig, mas depois acabou por perder um bocadinho também, muitas lesões, muitos problemas físicos, e acabou por nunca atingir ou por nunca regressar ao nível que eu imaginei que ele pudesse ter. Na temporada passada esteve no Elche, 32 jogos, 10 golos para o avançado internacional português, como sabemos, formado no Futebol Clube do Porto, sai do Futebol Clube do Porto no verão de 2017 rumo ao Milan. Na altura rendeu aos Dragões 38 milhões de euros, mais coisa menos coisa. Acredito que o Futebol Clube do Porto, como eu disse, ainda vai atacar o mercado a nível de pontas de lança. Um jogador que aparentemente vai regressar, mas provavelmente não vai ficar, é o Ivan Raime, o médio espanhol, que, como sabemos, esteve no último ano ao serviço do Montreal do Canadá. Ora, havia uma opção de compra por parte desse clube canadiano, não foi acionada, e havia também uma cláusula de compra obrigatória se ele atingisse um determinado número de jogos. Ora, esse número de jogos também não foi atingido, e aqui o Ivan Raime está então de regresso ao Futebol Clube do Porto. Eu diria que será muito improvável que ele fique, ele que já passou por Valência, esteve no Montreal no final do ano de 2025, depois também em 2026 até agora, e portanto não foi particularmente inspirador a sua passagem pelo futebol do Canadá. 13 jogos, 2 golos e uma assistência no ano de 2026 para o Ivan Raime, jogador que o Futebol Clube do Porto na altura contratou ao Famalicão por cerca de 10 milhões de euros. Nunca se conseguiu impor de todo no Futebol Clube do Porto, e, como eu disse, já esteve emprestado ao Valência, estava emprestado aqui ao Montreal e não vai ficar no clube canadiano. Isto é mesmo oficial, porque o clube já confirmou que não acionou a opção. Em sentido inverso, aqui não havia grande surpresa, mas Florentino Luís foi oficializado como reforço do Burnley. Aqui não havia surpresa, porquê? Porque havia uma cláusula obrigatória para a compra do médio, eu ia dizer que ele era internacional português, mas não é, pois não, é internacional jovem. Mas a Florentino então vai continuar no Burnley. O Benfica recebe os tais 24 milhões de euros, como eu disse, a cláusula era obrigatória, e mesmo com a descida da divisão do Burnley, o Burnley foi, entre aspas, obrigado, entre aspas, a acionar essa opção. No Burnley, que foi penúltimo classificado da Premier League, 33 jogos, 0 golos e 2 assistências para o Florentino, que é formado no Benfica, fez parte de 2 equipas campeãs nacionais por parte do Benfica, mas depois, mesmo tendo sido titular durante 3 anos, entre 2022-23 e 24-25, portanto, 22-23, 23-24 e 24-25, o Florentino nunca jogou menos de 45 jogos, mas nunca foi um jogador absolutamente consensual no Benfica, e acabou por rumar ao Burnley, e agora vai ficar no clube inglês, que, como sabemos, vai jogar o Championship. Dança de treinadores. Porquê? Porque na imprensa holandesa avançou-se o nome de Carlos Vincent com possibilidade de suceder a Robin van Persie no Feyenoord, o treinador do Sporting Clube de Braga. A informação que existe é que o Braga não conta perder o Vincent, que ainda tem mais, não estou em erro, 2 anos de contrato, exatamente, 2 anos de contrato com o Sporting Clube de Braga.
não há aqui qualquer tipo de abordagem para já, mas o nome do treinador espanhol foi associado ao Feyenoord, o clube neerlandês, então, que está à procura de treinador para o lugar de Robin van Persie. Carlos Vincent, que fez uma época de altos e baixos no Braga, não é? Já falámos aqui, uma época de grande investimento, Dorgelés, Paulo Vítor, jogadores muito caros. No campeonato, rapidamente se esfumou a possibilidade de sonharem com o pódio, mas uma ida à meia-final da Liga Europa, e além disso, também a final da Taça da Liga. É verdade que perdem para o grande rival Vitória, mas não deixa de ser também uma presença na final. Dito isto, Carlos Vincent falou-se então para o Feyenoord. Não parece ter grande tração. Ele que orientou o Braga, é preciso não esquecer, o Braga foi a equipa que mais jogou em Portugal, porque eles começaram a época, está agora a fazer um ano quase, com aquelas 6 jogos de pré-eliminatórios para chegar à Liga Europa. O Braga fez 61 jogos na época, 61. 34 vitórias, 15 empates e 12 derrotas, marcou 119 golos e sofreu 59. Ainda na questão dos treinadores, já falámos aqui da questão do César Peixoto ir para o Wolverhampton. Para o seu lugar, aparentemente, vai o Luís Pinto, o antigo treinador do Vitória. Curiosamente, ganhou a Taça da Liga ao Carlos Vincent em Leiria. E, portanto, está-se a falar do nome de Luís Pinto para o Vitória. É um treinador que se evidenciou ao serviço do Tondela, foi o timoneiro que levou a equipa à subida de divisão na temporada 24-25, exatamente. Depois é contratado para o Vitória, ganha a Taça da Liga, ano de grande desinvestimento do Vitória, com as saídas do Tiago Silva e não só, e de repente, assim um bocadinho, numa fase um bocadinho menos positiva, assim um bocadinho até surpreendente, é despedido por parte do presidente do Vitória. Ele depois até participou no podcast do Ataque Rápido e mostrou-se até um bocadinho surpreendido, ele que ganha a Taça da Liga e depois é despedido 1 ou 2 meses depois, portanto não deixou de ser surpreendente, mas está-se a falar do nome dele para o Gil Vicente, e isto partindo do princípio então que o César Peixoto vai rumar mesmo ao Wolverhampton do futebol inglês. O último classificado da Premier League vai estar também no Championship, tal como o Burnley, que falámos há um bocadinho do Florentino. Famalicão apresentou 2 jogadores que eu não sou particularmente conhecedor. O primeiro é Finn van Bremen. Finn van Bremen vem no fundo para suceder a Justin Haas, que como sabemos vai sair do Famalicão. Falamos de um defesa central, também possante, 1,93 m, vai chegar do Basileia. Aparentemente o Famalicão vai pagar cerca de 1,5 milhão para garantir a contratação do defesa central. Assina um contrato, deixa-me ver aqui a minha cábula, assina um contrato longo, 5 anos até 2031, portanto o Famalicão que tem habituado a contratar estes jovens que depois tenta exponenciar, neste caso aqui o Finn van den Bremen, que é internacional jovem neerlandês, tem 23 anos, portanto também margem de progressão grande, e vai ser colega de equipa de Lenny Maier, um jogador que chega do Stuttgart B, estava a jogar na equipa B do Stuttgart, fez 32 jogos, 1 golo e 4 assistências no Stuttgart B. Falamos de um lateral esquerdo, também para o lugar do Rafa Soares, que em princípio deverá sair. Tem-se falado aí da possibilidade do Rafa voltar ao estrangeiro. Falamos de um jogador suíço, internacional jovem também pela Suíça, como eu disse, defesa esquerdo, jogava no Stuttgart B e aparentemente chegou a custo zero, mas esta informação não é totalmente certa, portanto não vamos assumir isto como absoluto, mas ao que tudo indica foi mesmo a custo zero aqui o Lenny Maier. Para fechar em Portugal, dizer que o Ricardo Gaio foi oficializado ontem como reforço do Gil Vicente, o antigo lateral do Sporting, o mal amado pela talismã e mal amado, portanto o Ricardo Gaio. Mas pronto, Ricardo Gaio esteve um ano na Turquia no Karagümrük, na Turquia. Facilitamos assim. Esteve na Turquia. Fez 28 jogos, 0 golos e 0 assistências aqui para o Ricardo Gaio, como sabemos, formado no Sporting. Eu sou do tempo em que o Sporting, com o Rui Jorge, era o Rui Jorge, agora estou na dúvida se era o Rui Jorge, no ano em que o Gaio até é tipo o melhor marcador, um dos melhores marcadores da segunda Liga. Quem era o treinador? Eu acho que era o Rui Jorge. Deixa-me ver. É aqui, 2012, 2013, o Gaio era tipo meio avançado móvel. E na seleção de sub-21,
com o Rui Jorge, é aí que eu posso estar a fazer confusão, muitas vezes jogava avançado móvel, aí no losango de 4-4-2, os gajos jogava solto na frente. Agora estou na dúvida se era o Rui Jorge, não, era Oceano e José Domingues, ok. E os gajos chegou até a terminar uma primeira volta com o melhor marcador da equipa B. Mas pronto, Ricardo Gaio foi então oficializado no Gil Vicente, assinou por 2 temporadas, aparentemente a custo zero. É um internacional jovem, sub-21, como eu disse, internacional olímpico também. Vem trazer uma experiência boa. O Gil Vicente perdeu os jogadores para a lateral direita, portanto precisava de uma opção, e que garante o Gaio, que é um jogador experientíssimo, do mais experiente que se pode imaginar. 33 anos, eu acho que é uma contratação muito inteligente por parte do Gil Vicente, apesar dos sportinguistas desvalorizarem muito o Gaio. Para já tem uma coisa boa, que é um pau para toda a obra. Pode jogar na esquerda, pode jogar na direita, pode jogar a central num esquema de 3 centrais, pode jogar no meio campo, portanto é uma ótima opção a nível de canivete suíço. Não é nenhum Cafu, nem nenhum Maradona, mas cumpre, e numa equipa como o Gil Vicente, ter este tipo de jogadores experientes que não abalem, pode ser interessante. Vamos ver se ele regressará bem. Ele que até começa a época no Sporting, ainda chegou a fazer 5 minutos, mas acabou depois por rumar à Turquia e agora foi oficializado como reforço do Gil Vicente. Agora, vamos falar aqui lá por fora de um grande volte-face, Bernardo Silva, que falámos aqui tanta vez e estaria tudo mais ou menos alinhavado para ele ir para o Barcelona. Aparentemente vai jogar no Real Madrid, vai ser treinado por José Mourinho, o médio internacional português, que está, como sabemos, ao serviço da seleção portuguesa no Campeonato do Mundo. Surpreendeu, e o próprio Barcelona já se mostrou surpreendido com esta decisão do Bernardo Silva de rumar, não à Catalunha, mas à capital espanhola, Madrid. E portanto, ao que tudo indica, o Bernardo então vai ser treinado pelo José Mourinho no Real Madrid, depois de muitas temporadas ao serviço do Manchester City. Aliás, já falámos aqui toda a carreira, não precisamos falar muito mais. Não sendo já um jogador que possa atuar como extremo, como atuou durante muito tempo da sua carreira, não era bem como extremo, como interior pela uma das faixas, portanto, jogar da direita para o meio. É mais agora, neste momento, um jogador central. Tantas vezes pode atuar ali como o criativo, pode atuar até numa primeira fase de construção, pode atuar em qualquer lado. O Bernardo Silva é absolutamente... E até podemos dizer que o Bernardo Silva pode atuar também a defesa esquerda, não é? Reza a lenda não, eu estava nesse jogo, o tal jogo contra o Sinfãs, eu estava lá no estádio de Sinfãs, uma das piores viagens que eu já fiz na minha vida, curva contra curva, ia-me vomitando todo. Porém, eu estava no jogo em que o Bernardo Silva joga a lateral esquerdo na altura, na mítica equipa de Jorge Jesus. Ora bem, o Bernardo então, custo zero para o Real Madrid, e aparentemente está fechado. Portanto, em Espanha, Marca, AS, garantem que a coisa está fechada, e o Bernardo, aos 31 anos, que vai fazer 32 ainda neste verão, em agosto, vai mesmo rumar ao Real Madrid. Para ser colega de equipa, em princípio, de Vini Júnior. E porquê é que eu disse em princípio? Porque o Vini Júnior tem apenas... Isto é brincar, o tempo passa para toda a gente. O Vini Júnior tem apenas mais um ano de contrato com o Real, termina contrato no final da próxima temporada. Porquê é que isto é relevante? Primeiro, porque já andamos a falar da renovação do Vinícius há 2 ou 3 anos, portanto, logo aí decidam-se. Segundo, porque segundo a Marca, ou o jornal Marca, o Vini já deu a informação ao Florentino que só fica no Real se for o jogador mais bem pago do plantel. Ora, dizer que quer ser o mais bem pago do plantel num clube qualquer, já é do caraças. Dizer que quer ser o mais bem pago no plantel num clube que tem o Mbappé e o Jude Bellingham e essa malta toda, é muito dinheiro. Portanto, vamos ver se... verdade seja dita, o Vini Júnior já foi o melhor do mundo e nenhum dos outros foi, se não estou em erro, acho que o Mbappé nunca foi. Aliás, eu digo Mbappé, mas não é Mbappé. Portanto, atenção a isso. Vamos ver o que é que o Florentino Pérez vai fazer então com o Vini Júnior. Seria inacreditável que o Vini Júnior, com 25 anos, vai fazer 26, saísse no próximo verão a custo zero. Imaginem a loucura que não seria. Esta temporada, mais de altos e baixos, também um bocadinho ligado ao Real Madrid, também estar um bocadinho de altos e baixos. 53 jogos, 22 golos e 10 assistências para o Vini Júnior, o avançado brasileiro, que estará, como sabemos, também no Campeonato do Mundo. Portugal deve ter chegado há bocadinho, não é? Nem sei, acho que viaja, se calhar não chegou, mas chegará hoje na Palm Beach, em Miami, onde depois jogará nos Estados Unidos. Essa primeira partida, quando é que é o jogo? 17 horas, não é? Desculpem, dia 17 às 18 horas, aí é que está correto. Portanto,